Olá, hoje na nossa aula de Ciências Naturais, nós iremos ver a atividade 4. E o tema da nossa aula é como conseguimos escutar? Então, vamos lá? Vamos fazer a leitura comigo? Aqui, olha, trilha de conhecimentos. Afinal, quais partes do nosso corpo são responsáveis pela audição? Vamos descobrir? Leia o texto a seguir. Então, vamos lá. O grande responsável pela audição é o cérebro. Há muitos nervos pelo nosso corpo. Eles formam o sistema nervoso. O sistema nervoso é responsável por todos os nossos sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. É comum pensar que estamos escutando no ouvido por causa da sensação auditiva, mas na verdade é o cérebro que está processando o som que vem do ouvido por meio do nervo auditivo que sai da cóclea. A cóclea é um órgão pequeno que tem o formato de um caracol. Veja na imagem. Então vamos voltar. Tá vendo a cóclea aqui? Olha aqui, a imagem de um caracol, certo? Continuando. Na cóclea há uma estrutura de nervos auditivos. Esses nervos captam e levam as vibrações sonoras para o cérebro, que dará sentido ao som. O caminho para escutarmos o som é: a vibração entra pelo ouvido, passa no duto auditivo, meato auditivo externo, tímpano, martelo, bigorna e, por fim, chega à cóclea. A imagem destaca a cóclea, mas há muitos órgãos envolvidos para a audição funcionar. Aqui tem, para entender mais sobre a audição, assista ao vídeo. E tem esse link aqui do YouTube de um vídeo que deixaram aí para vocês assistirem e entenderem mais um pouco sobre a audição. No final da nossa aula, eu vou deixar esse link para vocês clicarem e ir direto para esse vídeo, ok? No texto fala que há muitos órgãos responsáveis aí para a audição funcionar. Eu coloquei aqui uma imagem para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, a gente sabe que a audição é um sentido muito valioso que permite a nós captarmos as ondas sonoras e, consequentemente, ouvirmos tudo à nossa volta. O órgão responsável por esse sentido é a nossa orelha, que nós iremos chamar de ouvido aqui, tá bom? Podemos dividi-lo em três porções, ó. Temos aqui o ouvido, aqui, ó, até aqui, essa parte aqui do ouvido externo. Temos essa parte aqui do meio, como o ouvido médio, e temos essa parte aqui bem no fundo, que é o ouvido interno, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa parte aqui do ouvido externo. É responsável aqui, ó, olha a orelhinha aqui, olha o ouvido aqui, ó, uma espécie de um formato aqui, ó, que chama de pavilhão, tá vendo? De uma concha, tá vendo? A orelha externa, ou ouvido externo, é responsável por receber as ondas sonoras e direcioná-las para o canal auditivo, tá vendo? É nessa região que encontramos a membrana timpânica, olha aqui, que é o tímpano. Uma película bem fininha que vibra quando as ondas sonoras chegam até ela. E também onde é produzida a cera do ouvido, uma substância amarela que possui como principal função a proteção aqui do nosso ouvido, tá bom? Agora, indo aqui para o nosso ouvido aqui médio, nós encontramos três ossículos da orelha, ó, o martelo, a bigorna, os três ossículos, tá? E o estribo, ó, o estribo tá escrito aqui, mas ele tá aqui no ouvido médio, tá bom? E o estribo. Essa parte aqui da orelha
é responsável principalmente por captar as vibrações da membrana timpânica, aqui do tímpano, através dos ossículos e transmiti-la para o ouvido interno, tá bom? Agora vai para a parte do ouvido interno. Por fim, nós temos aqui o ouvido interno, que é o local onde estão localizadas as células capazes de captar as vibrações sonoras e encaminhar o estímulo nervoso para o cérebro, tá bom? O principal responsável aqui, ó, é o que nós vimos lá no início, a cóclea. Essa cóclea aqui é a principal responsável pela audição, aqui na parte do ouvido interno, e ela se apresenta como um tubo enrolado aqui cheio de líquido. Tudo bem? Deu para vocês entenderem essa parte? Então, olha a mecânica aqui do nosso ouvido. Olha que interessante, muito legal, né? Só que, mesmo diante de toda essa mecânica, o principal responsável para que possamos ouvir é o nosso sistema nervoso central. Nossa, professora, mas como assim? Então, o cérebro aqui, que faz parte do sistema nervoso central, é o centro do pensamento, sentimento, memória, fala, visão, audição. Coloquei assim grande, porque nós estamos falando aqui sobre a audição nessa aula, sobre o movimento do nosso corpo, entre outros. A medula espinhal e os nervos cranianos transmitem os sinais entre o cérebro e o corpo, tá? Mas onde está o sistema nervoso central? Como eu posso entender como ele funciona? Então, vamos lá? Olha que interessante. Aqui o corpo, né? O corpo humano. O principal é o sistema nervoso central? Ok, mas quem faz parte do sistema nervoso central? Olha aqui. Cérebro, que é a parte aqui de cima. Aqui, cerebelo. E aqui a medula espinhal. Ok? Que aí ele diz aqui que a medula espinhal e os nervos cranianos transmitem os sinais entre o cérebro e o corpo. Ok? Então, para que possamos ouvir, precisamos que esteja funcionando muito bem o nosso sistema nervoso central. Ok? E para finalizar, deixo aqui para vocês. A audição é um dos 5 sentidos do corpo humano e nos permite ouvir. Os seus principais órgãos são as orelhas. Olha aqui. São as orelhas, antes designadas ouvidos. O fato de possuirmos uma orelhinha aí, olha, de cada lado da cabeça, nos ajuda a ter uma melhor percepção da localização da origem do som. Deu para vocês entenderem um pouquinho na nossa aula de hoje? Muito legal! Então, eu fico por aqui. Não esqueçam de assistir o vídeo aí como sugestão da apostila para que vocês possam entender melhor. Até a próxima aula. Tchau!